Olá, meus amores! Vamos fazer pão integral? Vamos colocar aqui na nossa bacia, então, 3 xícaras de farinha integral, misturados com 1 xícara de farinha branca. É bem importante misturar essa farinha branca para o nosso pão ficar bem macio, fofinho, gostoso e crescer bastante, tá? Porque a farinha integral pura é muito pesada e às vezes ela não cresce o suficiente para o nosso pão ficar fofinho. Vou misturar essas farinhas aqui e como aqui no sul tá muito frio, eu vou fazer uma covinha e vou colocar meu fermento para crescer um pouquinho. Mas se na sua cidade não é frio, pode misturar o fermento seco direto na farinha, sem problema nenhum. É só pular esse passo aqui. Então aqui eu coloquei 1 colher de fermento seco e vou colocar 1 xícara de água morninha. Essa morninha é bem morninha, é só para quebrar o gelo da água, tá? Nada de água quente aqui, porque senão a água quente vai ferver. Misturei aqui e vou deixar uns 10 minutinhos aí crescendo. Enquanto isso, eu vou adicionando os outros ingredientes, mas com todo cuidado para não misturar o sal e o açúcar lá no nosso fermento, senão ele vai perder o poder dele, porque o sal e o fermento, eles vão matar o nosso fermento. O sal, por ser fungicida, bactericida, ele mata o fermento, e o açúcar, porque o fermento vai se alimentar rápido demais e vai acabar morrendo. O fermento e o açúcar e o sal com o fermento. Eu coloquei aqui uma pitadinha de orégano, porque eu gosto, tá? Não precisa colocar, inclusive não precisa colocar nenhum desses grãos que eu tô adicionando aqui, mas se você quiser, eu conto o que eu tô colocando aqui. Coloquei 1 colher e meia de linhaça dourada, 1 colher e meia de chia, 1 colher e meia de semente de girassol e lembrando que é opcional, tá, gente? Vou colocar aqui também um pouquinho de quinoa. Essa quinoa eu não coloquei 1 colher e meia porque eu tenho pouquinha, tá? Então eu só coloquei ali com a ponta dos dedos, eu peguei um pouquinho e joguei aqui em cima da nossa misturinha, tá bom? Tomando todo cuidado para não deixar cair lá no nosso fermento. Aí caíram algumas sementinhas ali, caíram, mas a semente não vai interromper no crescimento dele. O importante mesmo é não deixar cair o açúcar e o sal lá no nosso fermento. E agora eu tô acrescentando aqui 3 colheres de aveia em flocos, flocos finos, que é opcional também. O nosso fermento então passou aí 10 minutinhos, ele já cresceu, tomando cuidado para o centro do fermento ficar sempre mais alto que as laterais. Tá? Tem que prestar bem atenção para o fermento não crescer demais e começar a regredir, porque senão ele vai perdendo o potencial que ele tem, tá? Sempre prestando bem atenção. Lembrando que em cidades quentes não é necessário fazer esse processo aqui de despertar o fermento. Agora eu vou acrescentar aqui a água. Eu tô colocando aqui aproximadamente 400 ml de água aos poucos, tá? E a água pode ser fria ou pode ser morninha, naquele morninho que eu já falei, que é só para quebrar o gelo. E aqui eu vou adicionar também 4 colheres de óleo. Nesse caso aqui eu tô usando azeite de oliva, mas você pode usar óleo de soja, você pode usar óleo de girassol, óleo de algodão, manteiga, margarina, banha, o que você quiser colocar de gordura que você pode colocar. O açúcar da mesma forma, eu usei açúcar branco, mas você pode usar açúcar demerara, pode usar açúcar mascavo, pode usar adoçante para forno e fogão, tá bom? O que você tem em casa, você pode colocar. Aqui então eu vou colocando a água aos poucos, tá? Sempre aos poucos, pra gente não perder o ponto aqui da nossa massa. E eu vou misturando, o que der para misturar com a colher, eu misturo com a colher. No momento que não der mais, eu tenho que colocar a mão na massa.
Então, por água aos poucos, porque se a gente perde o ponto da massa, a gente vai ter que colocar mais farinha. E a gente colocando mais farinha, a gente perde o tempero da massa. Por isso a água é sempre aos pouquinhos. Então, aqui eu já comecei a misturar com as mãos. Isso aqui é só uma mistura mesmo, porque agora a gente vai sovar essa massa na bancada. Eu vou tirar um pouquinho da massa que ficou grudada nas minhas mãos, tá? E eu tiro ali, posso tirar com uma colher, eu posso lavar minha mão e tirar completamente, ou eu posso passar um pouquinho de farinha nas mãos e tirar essa massa que ficou grudada. E agora eu vou sovar. Muito importante aqui, começar puxando as laterais da massa para o centro dela, para depois começar aí o estica e puxa. E neste momento, gente, nada de fazer aquele negócio que muita gente fala, que na hora de sovar o pão você desconta a raiva que você sente de outra pessoa, descontar no pão. Nada disso, tá, gente? O pão não tem nada a ver com a sua raiva. Este momento aqui é um momento de muito amor e muito carinho. É um momento que você vai ter pensamento positivo, vai começar a falar palavras boas, agradecer pela sua vida, agradecer pelo seu alimento, agradecer pela sua família, agradecer por você estar conseguindo fazer esse pão. É um momento de reflexão, porque o pão é um alimento sagrado, gente. O pão é um alimento milenar. Então, este momento aqui é momento de agradecer, é momento de pensar coisas boas, tá? Momento de pedir pela saúde do mundo, pelo amor do mundo, tá bom? Então, sovamos aí em torno de 20 minutinhos. A massa já não gruda mais nas minhas mãos, já não gruda mais na bancada. Eu vou bolear essa massa, né? Bolear é fazer uma bola, para quem não sabe, é fazer uma bola e colocar dentro da bacia, tampadinho com um plástico, um filme plástico ou um saquinho daqueles de supermercado limpinho, tá, gente? Colocar em cima dessa massa, colocar um pano de prato e deixar ela descansar em torno de 15, 20 minutos, tá? Sempre prestando atenção na temperatura da sua cidade. Aqui, como tá muito frio, provavelmente ela vai precisar ficar um tempo a mais até dobrar de volume, tá? Para quem mora em cidade fria, dá para ligar o forno ali na temperatura mínima do seu forno, deixar ele aquecer, desligar o forno e colocar a sua massa lá dentro com o forno desligado. Pode colocar também até um copinho, um potinho que aguente, né, a temperatura de 50 graus dentro do forno para ele ir soltando um vaporzinho. Mas o forno já vai estar desligado, tá, gente? Então, 30 minutos depois, a nossa massa já cresceu, já dobrou de tamanho. Tá uma massa fofinha, deliciosa de trabalhar. E eu vou começar, então, a modelar os meus pães. Essa massa que eu passei para vocês, ela rendeu 2 pães grandes e um pãozinho pequeno, tá? Eu só estiquei aqui, eu cortei, né, os 2 pedaços grandes e um pequeno. Só estiquei com o rolo e enrolei a massa sobre ela mesma. Fiz um rolinho bem básico. E aqui eu vou passar um pouquinho de água, pode ser gema, pode ser leite, o que vocês tiverem. Passa em cima do pão e aí mistura todas aquelas sementes que a gente usou na massa, a gente mistura e joga aqui em cima do pão para decorar e para ele ficar muito bonito. Vou cobrir novamente com o saquinho, com o pano de prato e vou levar para descansar no forno até dobrar de volume novamente. Desligado. Cresceu, dobrou de volume o meu pãozinho, ficou bem bonito. Vou fazer alguns cortes aqui em cima nele para decorar e também para sair um pouco do ar e ele crescer bonitão aí sem rasgar a massa, tá bom? Olha como ele ficou lindo, o nosso pão. E delicioso, gente, macio. É importante colocar a farinha branca para ele ficar macio. E para saber que ele tá assado, é só dar uns cutucão nele assim, ó. Se ele fizer barulho de oco, ele tá perfeito, já tá assadinho e prontinho.
Olha como ele tá macio. Olha isso, gente. Que delícia. Vamos partir esse pão pra gente provar? Ele é um pão delicioso, é integral. Você pode colocar no meio dele tudo que você quiser. Eu, inclusive, além de ser um pão integral, eu colocaria aqui até um torresmo, gente, que ia ficar magnífico. Mas não é a ideia, né, de colocar torresmo no meio de um pão integral. Mas para quem quer fazer e comer uma coisa gostosa, quem não tem restrição alimentar, pode colocar o que quiser aí no meio desse pão. Espero que tenham gostado e um beijo. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês façam essa receita, tá bom? Um beijo grande para